Começa agora, programa Painel Livre, com Marconi Viana. Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Painel Livre aqui pela TV Vale. E no nosso painel de hoje, quem veio conversar com a gente, Ana Luísa Baracho, enfermeira, empreendedora da clínica Revitaliza. E vamos falar sobre a importância da estética para a saúde da mulher e autoestima. Quero agradecer a você que nos acompanha. Estamos ao vivo no nosso site, tvvalinet.com.br, transmitindo no canal 7 analógico, canal 34 digital e o programa já disponível em nossa plataforma do YouTube. Ana, que prazer em recebê-la. Seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite, Marconi. Muito obrigada. O prazer é meu, de estar podendo estar aqui falando da nossa campanha sobre a saúde estética para as mulheres e a importância disso para a vida de uma mulher. Então, gostaria que você contasse um pouquinho, da sua trajetória e na área da saúde, claro, de estética, e por que você optou por essa área? Eu sou diamantinense e aí eu sempre gostei de trabalhar com cuidado, trabalhar com pessoas. E durante a minha fase jovem, eu trabalhava com maquiagem. Trabalhei muito tempo com maquiagem, sempre gostei da estética, de estar me cuidando, fazendo maquiagens. E como opção de curso, eu sou enfermeira, formada na Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri. Eu escolhi a enfermagem pelo cuidado do outro. Sempre tive essa atração pela área da saúde e por isso escolhi a enfermagem. E durante a minha trajetória no curso da enfermagem, a gente fala muito e aprende muito sobre o cuidado ao outro, mas eu sempre tive uma paixão pelo cuidado em relação à estética, à beleza. E assim, me formei em enfermeira e me pós-graduei e especializei em enfermagem estética. Com isso, decidi trabalhar com a estética avançada. Dentro da enfermagem, eu consegui uma capacitação em relação ao cuidado, em relação à saúde, um entendimento, sobre o cuidado que o profissional da saúde tem que ter com o seu paciente e muitas bases técnicas, o que hoje me potencializa a trabalhar com a estética avançada. Você acredita que esses cuidados estéticos vão além da vaidade? E podem ser considerados parte do bem-estar e mexe com a autoestima? Com certeza. Esse ano de 2025 a gente vem com uma estética que é chamada de estética regenerativa, onde a gente tem como prioridade o cuidado da saúde. Então já se entende que a estética é sim uma área da saúde, um campo de especialização da saúde. E com isso a gente entende que uma qualidade de estética física também está totalmente ligada a uma boa saúde. O que eu falo é que se o paciente ele não apresenta uma saúde de qualidade, ele também não consegue apresentar uma estética de qualidade. Então, se o paciente ele apresenta uma mancha na pele, como um melasma, por exemplo, é porque essa saúde interna ela também não está em alta qualidade. Eu sempre, para citar os meus pacientes, a importância dessa saúde, do corpo físico para a estética, eu falo assim, pense nós como um carro. E o carro, quanto ele precisa de um combustível para ele funcionar em perfeito estado. E quanto melhor o combustível, melhor o funcionamento do carro. Nosso corpo físico é assim. A gente precisa de alguns nutrientes, que são vitaminas, aminoácidos, coenzimas e minerais, para que o nosso corpo físico funcione em excelência e que a gente consiga um resultado estético. Então, se eu tenho uma saúde de qualidade, eu consigo melhores resultados estéticos e eu tenho uma estética de qualidade. Aí você tocou num ponto muito interessante. Você vai precisar de vitaminas, aminoácidos, e isso é um processo que demanda um certo tempo. Sim. Normalmente as pessoas buscam milagres a curto prazo. Como que é lidar com isso? Eu falo, Marconi, que o direcionamento, toda a condução do tratamento, ela tem que ser do profissional. Mesmo que o paciente deseje algo, o profissional ele tem que saber conduzir o seu paciente. Então, o que a gente traz muito na clínica é a conscientização sobre o tratamento estético. A gente fala que é alinhar expectativas, ser claro com o paciente na comunicação e saber até onde a gente consegue alcançar de resultados em determinado tempo. E quando o paciente ele chega para a gente traz muito a consciência da estética preventiva, que é importante o paciente começar a cuidar o quanto antes para a gente conseguir manter esses resultados e ter resultados melhores. Mas quando ele chega com essa demanda de urgência, a gente traz muita conscientização do tempo do tratamento necessário e até mesmo para melhorar esse resultado estético. A gente tem uma linha de pacientes desde 20 anos até 60, 70 anos. E eu falo com a paciente assim, quantos anos você demorou para danificar a sua pele dessa maneira? Como eu não consigo regredir
tudo isso que foi lesionado, causado à sua pele em um curto período de tempo, porque foram 50 anos sem cuidar dessa pele, sem cuidar dessa camada aí do corpo físico. Então a gente precisa de um tempo também para a gente regenerar, para a gente cuidar. A pele, o corpo humano, ele precisa de um tempo para que ele dê uma resposta. Então todo tratamento, ele demora um tempo para a gente alcançar resultados. Existem tratamentos estéticos que a gente consegue ver um resultado já imediato. Eu falo que são resultados de efeito Cinderela, resultados que a gente tem ali naquele momento, mas que eles passam. Os resultados definitivos, eles realmente são ao longo do tempo e eles demandam tempo para que o corpo reaja e responda a esse tratamento. Quais são os procedimentos estéticos mais procurados pelas mulheres lá na clínica? Em primeiro lugar, a gente tem emagrecimento. Então, hoje, a gente tem um universo, um mundo, né, onde as mulheres têm apresentado uma questão de uma baixa autoestima, uma dificuldade no emagrecimento, uma qualidade de saúde, né, não tão em excelência. E acho que a questão da ansiedade, a depressão, que está muito, né, acontecendo muito, faz com que o paciente ganhe muito peso. Então, a gente tem, em primeiro lugar, o emagrecimento, melhora da qualidade do corpo físico, mas também a estética facial, como toxina botulínica, preenchimentos. E hoje, com a estética regenerativa, o auge dos procedimentos estéticos são os bioestimuladores de colágeno, que são ativos que regeneram a pele de maneira natural e conseguem fazer um banco de colágeno. Eu falo muito assim, é como se eu tivesse uma poupança. Durante anos da minha vida, eu vou gastando o que eu tenho na minha poupança. Então, eu preciso de voltar a depositar nessa poupança para me voltar, né, com a qualidade da pele, para me continuar gastando esse banco de colágeno durante a minha vida. Falando no caso de emagrecimento, acho que é o que todo mundo busca hoje, a maior parte, pelo menos. Existem alguns tratamentos que recebem críticas, mas outros defendem, por exemplo, a Ozempic, as canetas, né? Como é que vocês administram isso? Como eu te falei. Qual que é o pensamento seu a respeito disso? É o que eu te falei. Eu acho que é sempre importante a conscientização do paciente e a orientação profissional. Então, esses tipos de medicamentos são de exclusividade de prescrição médica e a gente percebe que os pacientes, muitas vezes, eu conscientizo porque o paciente, a gente percebe que ele traz a prioridade da estética e não da saúde. E não existe estética sem saúde. Então, às vezes o paciente vem avaliar com a gente, eu falo assim, olha, a gente precisa de passar por uma consulta médica, saber como que está a sua saúde, para que a médica conduza o seu tratamento de emagrecimento e prescreva o que é indicado para você, para as suas características. E o paciente não, ele quer assim, não, eu posso comprar, eu posso usar, eu posso comprar sem a prescrição e usar. E quando ele aborda dessa maneira, eu falo que ele está colocando a estética antes da saúde. E não existe estética sem saúde. Eu sou a favor do uso de alguns tipos de medicamentos para o auxílio do emagrecimento. Eu sou uma paciente ex-obesa, eu fui obesa e passei por um tratamento de emagrecimento para mim conseguir alcançar uma qualidade melhor da minha saúde estética e física. E o paciente, quando ele já apresenta uma obesidade, a obesidade ela é considerada uma patologia, uma doença. Então, o paciente ele já não apresenta o mesmo metabolismo de um paciente normal, ele já não apresenta as mesmas características, as suas células já não reagem aos tratamentos da mesma forma. Por isso, a gente precisa de um auxílio e de uma condução profissional médica para que a gente consiga auxiliar esse paciente a alcançar o seu objetivo. É como se a gente pudesse escolher entre atravessar o rio nadando ou atravessar o rio de barco. A medicação sobre a orientação, ela vai ser um auxílio para que o paciente consiga chegar ao seu resultado final e alcançar os seus objetivos. Agora me chamou a atenção, você falou, sou ex-obesa. Eu fiquei te olhando e falei, olha, quando saber, eu acho que é um trabalho muito psicológico também, quando saber que é o momento de parar? Isso é muito importante, porque a obesidade, ela afeta a nossa saúde mental. Aí eu estou te falando não só a obesidade, com todo e afeta a nossa saúde mental. E assim, a gente quando você começa um tratamento estético, que você começa a ver a melhora do seu corpo físico, a melhora da sua estética, você quer sempre mais. Então, eu falo que, por exemplo, eu trabalho com harmonização facial e o paciente ele chega com várias queixas. Quando a gente começa o tratamento, ele fala, o que mais eu posso fazer para melhorar mais a estética? Então, ele faz um tratamento estético, ele vê o resultado. Ele gosta do resultado, ele quer mais resultado. Ele gosta do resultado, ele fala, se eu fizer mais, eu vou ter mais resultado. Essa conscientização e essa condução, ela tem que ser do profissional. Porque o profissional ele tem a conscientização de até onde está saudável ou não, e de até onde o paciente pode chegar. Então, eu recebo vários pacientes que eu falo assim, não, tá bom, vamos parar por aqui, porque se a gente já está
já está em excelência, a gente já conseguiu chegar num resultado que te regenerou, que você já apresenta um resultado estético maravilhoso, então a gente consegue parar. Porque realmente pelo paciente, ele entende que quanto mais ele fizer, melhor ele vai ficar. E nem sempre é assim, porque às vezes a gente chega a um limite que o nosso corpo consegue alcançar de resultado, e se a gente continua, a gente pode começar a danificar o nosso corpo físico, e não só o corpo físico, como a mente, né? De sempre querer mais resultado, de se comparar a outras pessoas, e a estética e a saúde, ela é muito individualizada, cada um vai chegar a um nível de resultado. Pois é, você disse, a estética é individualizada, mas não tem um padrão que as pessoas buscam, um padrão social, estético, que as pessoas estão buscando? Com certeza, a gente fala muito do padrão, né, da questão de ser magro, né, de estar ali com um corpo magro, que é na mídia a gente percebe que é uma estética que foi padronizada. E aí veio também a estética de um rosto harmonizado, né? Um rosto bem definido, um rosto mais quadrado, um narizinho bem empinado. Então essa estética ela aconteceu durante alguns anos desse padrão estético. Agora, os profissionais, a estética, ela vem com uma nova fase, uma estética natural, priorizando as características de cada um. Então isso é muito bom, porque os pacientes, a gente está trazendo essa conscientização para os pacientes que cada um tem uma característica, que é o que faz cada um ser bonito da forma que é. Então a gente não pode, né, ser uma fábrica, montar todos os pacientes iguais. A gente pode melhorar as características que o paciente apresenta, mas mantendo as características individuais de cada um. Você falou aqui sobre harmonização, né? É um tema que eu fico apavorado com a tal da harmonização facial, mesmo porque a informação que a gente tem é o que a mídia apresenta dos astros, das estrelas, e isso tem causado um pavor. Porque as pessoas têm ficado muito artificial, né? Exatamente. É justamente o que eu falei, as pessoas elas chegam lá e falam assim, eu não quero ficar com aquele bocão não, eu não quero ficar com a bochecha muito grande, eu não quero ficar com o rosto muito marcado. E eu acho que é justamente essa falta de conscientização profissional e dessa clareza do paciente com que a gente quer buscar com a harmonização facial. A harmonização facial ela é um conjunto de procedimentos para melhorar pontos da face, do rosto do nosso paciente. Não necessariamente a gente faz a harmonização facial para que o paciente saia igual, que dê aquele resultado que a gente vê tanto na mídia. Muito pelo contrário, a gente vai especificamente ali nos pontos que o paciente nos queixa, que ele apresenta para melhorar. Então a harmonização facial ela não tem que ser aquela fábrica de rostos iguais e exagerados. A gente, trazendo essa conscientização, a gente consegue, né, falar com o paciente o que ficaria bom ou não nele, como que a gente pode preservar as características individuais. O que acontece muito, Marconi, é que os produtos utilizados na harmonização facial, eles têm uma durabilidade. Então, às vezes, duram 2 anos, 3 anos, 4 anos. Se o paciente ele dá continuidade em ficar fazendo, ele começa a ficar artificial e acumular produto na face, que é o que a gente vê nas mídias, nas redes sociais, em tanto em efeitos adversos, que é o que a gente não quer, quanto os pacientes exagerados. Então, essa conscientização do profissional que está bom e que chegou ao limite é importante para a gente não alcançar esses resultados aí que a gente vê tanto na mídia, que são esses resultados montados, muito exagerados, e que a gente conscientize a durabilidade do produto para que o paciente consiga esperar um tempo para realizar o procedimento de novo. Se ele continua realizando, ele realmente vai acumulando produto na face e vai ficando artificial. Olha, estamos recebendo a enfermeira e empreendedora Ana Luísa Baracho, da Clínica Revitaliza, falando de estética e saúde. A gente faz um rápido intervalo, voltamos em instantes.